Saudações a todos. Sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Vamos conversar sobre o livro de Malaquias. Malaquias, então. Ele fecha o ciclo dos profetas do Antigo Testamento. É um livro, assim, curtinho, mas, olha, bem denso. Para a gente entender, o contexto é fundamental. O povo tinha voltado do exílio da Babilônia, né? O templo estava lá, reconstruído, mas aquela glória toda, a restauração completa que os profetas antes prometeram, parecia que não chegava, sabe? Havia uma frustração no ar, um cansaço espiritual mesmo. É nesse clima aí que a voz de Malaquias ecoou. Cenário de expectativas frustradas, sem dúvida. E o nome Malaquias significa meu mensageiro, o que é perfeito, né? Deus manda a sua mensagem no momento em que muitos talvez estivessem se perguntando: será que Deus ainda se importa? A aliança ainda vale? A gente vê isso logo no comecinho. Deus fala, eu vos amei, e a resposta do povo é quase cética. Como assim nos amaste? Olhavam para as dificuldades do dia a dia, né, a influência de outras nações, talvez, e aí questionavam a fidelidade, a justiça de Deus. Ele viveu na mesma época de Esdras e Neemias, um tempo de reconstrução, sim, mas também de muita luta interna e externa. E a mensagem de Deus não vem para aliviar, não. Ela vem direta. O livro tem uma estrutura interessante, quase um diálogo tenso. Uma série de confrontos, né? Deus aponta uma falha, aí o povo ou os sacerdotes respondem com indiferença ou tentam se justificar, e Deus vai lá e detalha a acusação. Começa pelos sacerdotes, justamente aqueles que deviam zelar pela lei e pelo culto. A acusação, desprezo pelo altar. Ofereciam animais defeituosos, sabe? Cegos, coxos, coisa que, olha, nem para um governador da terra eles teriam coragem de oferecer. E Deus pergunta, se eu sou pai, cadê minha honra? É forte. Exato. E essa falta de reverência no culto era só a ponta do iceberg, digamos assim. Era um sintoma de algo mais profundo. E isso se espalhava para o povo todo. A questão dos dízimos e ofertas, outro ponto crucial que Malaquias toca. Havia negligência clara. E Deus usa uma linguagem, nossa, fortíssima. Pode um homem roubar a Deus? Pois é, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. E isso tinha consequência prática, né? Impactava o sustento do templo, dos levitas, aqueles que eram separados para o serviço e dependiam disso. Mas, olha, não era só questão religiosa, cerimonial, não. Tinha mais coisa. Verdade, os problemas sociais também são, nossa, criticados duramente. A infidelidade no casamento, por exemplo, o divórcio tratado de qualquer jeito, sabe? Especialmente contra a esposa da juventude. E o casamento com mulheres estrangeiras, que não era só um problema social, vamos dizer. Tinha o risco constante da idolatria ali. Trazer outros deuses para dentro do povo da aliança. E ainda por cima, a exploração dos mais fracos. Oprimir o trabalhador, a viúva ou órfão. Negar justiça por estrangeiro. Era uma sociedade que estava assim, falhando feio com Deus e com o próximo. O que conecta tudo isso, no fundo, é um coração que se distanciou de Deus, né? A fé virou só Rotina. formalismo puro. Cumpriam alguns rituais, talvez, mas sem sinceridade, sem temor, sem amor verdadeiro. A aliança que devia ser um relacionamento de fidelidade, de reverência, estava sendo quebrada por dentro. E aquela queixa de Deus, vocês me cansam com suas palavras, isso revela bem essa desconexão. Eles ainda perguntavam, onde está o Deus da justiça? Mas não percebiam que as próprias ações deles é que estavam erradas, que desagradavam a Deus. Pois é, mas aí no meio de tanta repreensão, de tanta palavra dura, surge uma luz, uma esperança e também uma advertência profética. Aqui fica bem interessante. Malaquias começa a apontar para o futuro. Ele fala de um mensageiro que virá, para preparar o caminho do Senhor. Está lá em Malaquias 3, versículo 1. E logo depois, a chegada do próprio Senhor ao seu templo. De repente, e essa chegada é descrita com imagens muito fortes. Fogo de ourives, sabão de lavandeiro, para purificar mesmo. Nossa, essas profecias são cruciais. E a gente vê o eco delas claramente no Novo Testamento, né? O mensageiro que prepara o caminho. Logo identificamos com João Batista.
que veio no espírito e poder de Elias, cumprindo também aquela profecia final de Malaquias sobre Elias vir antes do grande e terrível dia do Senhor. E o Senhor que vem ao templo. Bom, aí é Jesus Cristo, o Messias, o anjo da aliança que eles tanto desejavam, mesmo sem saber direito. A vinda dele traria juízo? Sim. O dia do Senhor seria de condenação para os maus, mas, olha a beleza, também seria de salvação e cura para os justos, aqueles que temem o nome de Deus. Para esses, o Senhor nasceria como o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. E tem até a menção a um livro memorial, onde Deus anota o nome e os atos de quem o teme e honra. Que coisa linda! Exatamente. Então, a mensagem central que atravessa o livro todo, mesmo com a dureza, é um chamado ao arrependimento. Sincero, genuíno, Deus diz, voltem para mim e eu voltarei para vocês. É um convite claro para restaurar o relacionamento com Ele, e essa restauração passa obrigatoriamente por restaurar os relacionamentos aqui na Terra também, né? Aquela parte de converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Essencial. Perfeitamente colocado. É a graça de Deus agindo até na repreensão. Deus não desiste do seu povo, né? Ele afirma com toda clareza. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, ó filhos de Jacó, não foram consumidos. A fidelidade dele é a nossa âncora, a nossa esperança. A disciplina de Deus visa a correção, a purificação, nunca a destruição final. Malaquias fecha o Antigo Testamento com essa advertência, sim, mas também com a promessa daquele que traria solução definitiva. E essa mensagem, ela ultrapassa aquele tempo. Chama a gente hoje a pensar como está a nossa fé. Nossa adoração é sincera? Nosso compromisso com Deus e sua aliança é real? Perfeito, assim analisamos o livro de Malaquias. Convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos firmes na leitura bíblica. Deus abençoe.